Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados.
nos recolhamos num tempo de silêncio, em oração, invoquemos o auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender bem tudo que essa palavra hoje nos oferece para a nossa salvação. Ela é palavra de salvação. Que ela nos salve, opere em nós essa salvação que necessitamos hoje. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, especialmente os que sofrem, celebrando a partida de um membro da família tão jovem como os familiares do Gibson, que o sepultaram nesta semana aos 43 anos de idade. Convido vocês, a família, a não permitirem que o luto, a dor, a perda tenham uma voz mais forte do que esta voz do Senhor na palavra que acabamos de ouvir. Enxuguem as lágrimas e coloquem-se agora a meditar a palavra para que ela opere no coração de vocês a graça de salvação, tanto quanto desejamos a vida eterna para o Gibson no Senhor. Tomemos a nossa palavra do Evangelho aí, no seu folheto, quem está aqui na igreja. Os que estão em casa, saímos hoje do Evangelho de Marcos e vamos para o Evangelho de João. Paramos, domingo passado, Jesus chegando do outro lado do lago, do mar, com os apóstolos, querendo descansar, querendo passar um dia recuperando as forças, mas a multidão correu a pé e chegou antes deles. E Jesus começou a ensinar. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito sucinto, são só 16 capítulos. E muitas cenas da vida de Jesus são descritas por Marcos de forma muito breve, muito resumida. Nós entramos hoje no capítulo 6 de João. É o mais longo dos capítulos do Novo Testamento, tem 71 versículos. Nós vamos ficar as próximas 5 semanas só com esse capítulo. A cena da multiplicação dos pães. Esta cena da multiplicação dos pães, ela tem uma relevância tão grande para os 4 evangelhos, que nos 4 evangelhos se relata a cena por 5 vezes. Mateus e Marcos contam que aconteceram a multiplicação dos pães em 2 momentos. 2 vezes Jesus multiplicou os pães. Lucas e João relatam apenas uma vez. O que é certo é que esta cena, ela é relatada de forma tão intensa por causa da importância dela na vida dos que seguiam Jesus. Este evento impactou profundamente a vida dos discípulos, mas mais do que isso, impactou profundamente a vida de Jesus. E impactou mais ainda a vida da multidão que seguia Jesus. Domingo passado eu repeti umas 5 ou 6 vezes, que vocês ficassem atentos para o Evangelho de hoje e a última frase do Evangelho de hoje. Eu vou começar com isso. Vamos lá? Versículo 14 e 15. Vamos. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: bradem,
Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Pronto, essa é a reação da multidão diante da multiplicação. Mas e Jesus, como é que ele reage? Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Pronto. Dizem os estudiosos de Bíblia que a partir desta saída de Jesus da cena da multidão que quer aclamá-lo rei, há uma crise na vida dos apóstolos que seguem Jesus, uma crise na expectativa da multidão, e a gente não gosta de usar essa expressão para Jesus, mas para facilitar a meditação, a gente diz, uma crise também em Jesus. Porque aquilo que passa pela mente e pelo coração dele não está batendo com aquilo que passa pela mente e pela expectativa de quem o segue. Aquela multidão que viu que ele estava entrando no barco com os apóstolos e correu a pé. Eles de barco e eles a pé correram e contornaram o lago e chegaram antes deles. Aquela multidão é tratada por Jesus com tanto esmero. Nossa, valeu a pena, compensou demais. Os discípulos já ficam tateando, fragilizados diante da multidão que corre a pé. E Jesus tem uma reação que decepciona a multidão. Preparemo-nos para os próximos domingos, os próximos 5 domingos, com hoje 6 domingos, nós teremos 6 semanas, todas com o capítulo 6 de João. E o desfecho lá na frente, daqui 3, 4 domingos, se preparem para as perguntas que Jesus vai fazer. Vamos com o texto de hoje, vamos lá? Comecemos do começo. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Juntos, uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Pronto, a multidão via sinais que ele operava. Ele atravessa para o outro lado do mar. Nesses domingos, 4 domingos últimos, nós ouvimos várias vezes essa expressão, Jesus foi para o outro lado, atravessou para o outro lado. O Evangelho é para quem tem coragem de deslocar. O Evangelho é para quem, mesmo alcançando uma idade dos 60, 70, 80, 90, o Evangelho é para quem, mesmo alcançando as situações mais difíceis da vida, como perder um filho, um irmão querido, como a família que celebra 7º dia hoje. O Evangelho é para quem anuncia a gravidez, como o Elos e a Daiane, ou os 30 anos de casamento do José e da Ana. O Evangelho é para quem topa fazer travessias. Se você é daquelas pessoas que quer uma religião para se instalar e acomodar, o Evangelho não vai servir muito para você não. O Evangelho, ele possui uma dinamicidade viva, que ele te move, ele te conduz, ele te provoca querer ter anseio de outras margens, outros lagos. Este trecho do Evangelho de João, como eu falei, é o mais longo dos capítulos do Novo Testamento. Desenvolve agora, a partir da cena que vem, uma teologia apresentando quem é Jesus e quem é o discípulo,
E lá no final, daqui 5 ou 6 semanas, desse capítulo, aparecerão perguntas acerca da sua corajosa decisão em tomar uma decisão por continuar seguindo Jesus, mesmo que para isso você precise desmantelar, corrigir e talvez mudar radicalmente as suas expectativas com relação a Deus. As suas expectativas com relação ao que você queria acerca de Deus para conduzir sua vida. Jesus vê a cena da multidão que vem ao seu encontro, movida por uma realidade: Ele cura as doenças, cura os doentes. Vamos atrás. Quem não quer cura, minha gente? Qual é o louco que não deseja ser curado? Física, espiritual, moral, psicologicamente. Qual é o maluco que não quer cura? Jesus lembra os gestos do Sermão da Montanha e lembra os gestos de Moisés. Versículo 3. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Uma escola. Jesus tinha fugido para o lado de lá para dar um ensino e um descanso para os apóstolos. Mas a multidão vem. Tem um evento próximo acontecendo. Versículo 4. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Por ocasião da festa dos judeus, todo mundo deveria não estar sentando com multidão, mas todo mundo deveria estar caminhando para Jerusalém, para a festa, o ápice anual, a festa lá em Jerusalém. Uma festa marcada por um espetáculo gigantesco de multidões que se aprumam na direção de Jerusalém, levando suas ofertas, seus dízimos, suas oferendas, os animais vivos para serem oferecidos no templo para o sacrifício. Era uma festa que esbanjava o resultado das colheitas da terra prometida, da fartura e da abundância da terra que Deus prometeu a Moisés, uma terra que corre leite e mel. O povo piedoso caminha para Jerusalém, mas ao contrário da rota dos piedosos para Jerusalém, tem a rota dos feridos e machucados que correm na direção de Jesus. Ele senta. Versículo 5. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe. Presta atenção nos 2 nomes dos apóstolos. Ele diz o quê? Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Pergunta que faz o ouvinte buscar a resposta. O próprio evangelista insiste em dizer, versículo 6, juntos: disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. O evangelho de João é, por excelência, é o último evangelho a ser escrito, e lá pelo ano 100, cento e pouco, o evangelho de Marcos é pelo ano 70, então entre o ano 70 e o ano 100, muita gente que conviveu com Jesus já estava morrendo, perdendo na memória viva os feitos de Jesus, e João percebe que precisa fazer algumas correções. Uma das correções que o evangelista João repete ao longo dos 21 capítulos do seu texto é que Jesus é aquele que sabe muito bem de tudo. Jesus não é uma vítima do horror do pecado humano, mas Ele é Senhor sempre de tudo. Até quando Ele morre na cruz,
ele morre na cruz porque ele entrega a sua vida. Ele não é uma vitimazinha, pelo contrário, ele é Senhor. Ele sabe, ele tem o conhecimento. Se tem o horror nosso que o empurra para a cruz, tem uma realidade infinitamente maior que o horror de nosso pecado, que é o amor que habita seu coração e que, ante a nossa recusa, ele abre os braços e, mais forte que a nossa recusa, é a sua entrega. Isso é bonito, não é? Isso é muito elevado. Ele sabia muito bem o que fazer. Pergunta para Filipe. Filipe significa amigo de cavalos ou admirador de cavalos. Vamos. Filipe responde. Leiamos, versículo 7. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Filipe é um apóstolo, admirador de cavalos, que ao mesmo tempo os nomes indicam na Bíblia sempre a identidade da pessoa. É um homem bruto, é um homem cavalo, bruto. É o homem que sabe, com ímpeto da força, analisar o problema e apresentar a gravidade do problema. Sabe fazer os cálculos do quanto a fortuna que precisaria ter, e mesmo tendo essa fortuna, não seria possível dar um pedaço de pão para cada um. Filipe recebe de Jesus uma pergunta e ele, ao invés de fazer sua grandeza viril, selvagem, corporal, bruta, amansar e humildemente perguntar: Senhor, eu não sei, o que o Senhor aconselha que nós façamos? Filipe não desce na humildade, intensifica e faz uma espécie de correção a Jesus. O senhor tem tanta coisa boa na cabeça, o senhor não dá conta de calcular que nem 200 moedas daria para dar um pedaço de pão para cada um? Tenha dó, Jesus. Se você pegar os 5 relatos de multiplicação dos pães que tem nos 4 evangelhos, tem uma coisa curiosa. O Evangelho de João é o único em que Jesus apresenta o problema. Nos outros evangelhos, são os discípulos que chegam em Jesus, interrompe ele ensinando e fala: despede a multidão para que cada um providencie comida. No Evangelho de João, é Jesus que vê o problema e chama os apóstolos e apresenta para eles o problema. E aí, Filipe faz um relato dramático. O Senhor que enviou-nos 2 a 2, dizendo: não leveis nada consigo, lembra? Há 3 domingos atrás, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Agora vem pedir a gente para providenciar lanche para esse tanto de gente? Tenha dó, Jesus. Cadê sua coerência? Vamos ver? Enquanto Filipe debate com Jesus, entra também um outro discípulo com um nome muito expressivo. Versículo 8, juntos. Um dos discípulos, André, vai. O irmão de Simão Pedro disse: Brada a igreja. Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O nome André é outro nome grego, que significa viril. Aqui no Goiás, na linguagem rural, diria macho para danar, viril. André interrompe a conversa do admirador de cavalos com Jesus e fala, para escarnecer, para piorar o problema, porque às vezes nós somos assim.
Às vezes a gente diz que tem fé e até convive com Jesus, e até fala com Jesus, mas tudo que a gente fala com Jesus é sempre piorando o problema e levantando só a gravidade do problema. Às vezes não somos assim? A gente não muda a expectativa, os sentimentos aqui, a gente está só piorando, piorando, piorando. A gente fica somente na lista das questões dramáticas a serem enfrentadas. A gente parece apoiar em Jesus, eles que foram chamados domingo passado para descansar em Jesus, eles não descansam, eles embrutecem, apresentando para Jesus o quanto a realidade é maior do que os recursos e as forças deles. E olha que são dois brutos, André o viril e Filipe o amigo de cavalo. Um recorre a uma análise dos bens, o dinheiro. O outro recorre à análise da migalha. Um fala, nem uma quantidade grande daria. O outro fala, escarnecendo, está aqui um menino. Menino na cultura semítica do tempo de Jesus era coisa que não tinha valor nenhum. E esse menino tem uma migalha, 5 pães e 2 peixes. E completa André, mas o que é isso para tanta gente? É bacana que Filipe e André têm 2 nomes altos, de simbologia elevada. O menino nem nome tem. Não é um menino que está no livro, com o nome no livro de batismo, no livro do dízimo, no livro de doador das ofertas da igreja. Não, é um menino que nem nome tem. Ele traz consigo um embornal, uma capangazinha, uma mochilazinha com o lanche. Coisa de escravo. As crianças eram usadas pelos pais bem para esse serviço chato, carrega o lanche, porque a hora que der fome, tem lanche. Um menino sem nome, citado como a máxima expressão da impossibilidade de Jesus na forma dele conduzir as coisas. 5 pães de cevada e 2 peixes. Irmã, irmão, qual é o pouco que você tem na sua casa, no seu casamento, na sua família? Qual é o pouco que você tem no seu coração, na sua mente? Qual é o pouco que você tem que você também vive escarnecendo dele, dizendo que não dá, não é possível, não dá, não é possível? Paulo fala de uma mochila com outras coisas. André fala de uma mochila com 5 pães e 2 peixes. Paulo fala de uma mochila onde o lanche é humildade, mansidão, suporte uns dos outros, unidade, vínculo de paz, esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Paulo apresenta uma outra mochila, com outro tipo de dons. Você tem também uma mochila guardada, trazendo alguma coisa com você, e que às vezes você escarnece desse resto que lhe tem, que lhe sobra? Você é alguém que ante as gravíssimas e dramáticas situações da sua família, do mundo, você também tem a sensação de que não vai ter solução? Vamos ver? 5 pães e 2 peixes. Uma das pregações que eu li essa semana, dos padres dos primeiros séculos, diz que os 5 pães e 2 peixes somados dão
7. 5 sacramentos de sustentação na fé e 2 sacramentos da graça, o batismo e o sacramento da penitência. São os 2 sacramentos, os 2 peixes que vêm da água, que lembra o batismo, que lembra o sangue do Senhor, que lembra o vinho, o sangue da Eucaristia. Os 2 peixes representam os sacramentos que vêm da graça sacramental, que põe você dentro da íntima comunhão com Deus. E os 5 pães representam o auxílio que Deus acompanha você, sempre te assistindo e te sustentando, com o sacramento da Eucaristia, com o sacramento da crisma, te dando os dons do Espírito, com o sacramento do matrimônio, com o sacramento da unção dos enfermos, com o sacramento da ordem. Não é bonito? Uma catequese elevadíssima. Está no embornalzinho de um menino. Os símbolos que prefiguram a igreja que nasce ao redor de Jesus, a igreja que enfrenta multidão que não ruma para a Páscoa em Jerusalém, mas que corre a pé procurando remédio para suas feridas. E o remédio do mundo, a igreja carrega os divinos sacramentos. Vamos ver? O que você faz com os sacramentos que você recebe? Olha só, versículo 10. Jesus disse, brada a igreja: fazei sentar as pessoas. Os discípulos que estavam sentados numa espécie de escola grega são chamados a conduzir a multidão para sentar-se. Insinua uma grande escola, porque é um milagre que tem uma finalidade de ensino. Na cultura grega, uma refeição se tomava nos ambientes mais farturentos, não sentado ao redor de uma mesa, mas deitado ao redor, sobre almofadas e tapetes, e os escravos, os servos servindo. Eles sentam, parece uma grande sala de aula a céu aberto. E Jesus dirige um ensino através de gesto. Vamos. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Cole o seu olhar nos gestos de Jesus. Filipe e André apresentaram um problema e Jesus agora apresenta a solução. Talvez você tenha gasto demais o seu tempo de oração falando com Jesus somente de problema. Talvez seu cultivo de vida de oração tem sido muito pouco escutar Jesus e colar os olhos contemplativos em Jesus para ver como é que Jesus te ensina a encontrar dentro de você um pouco que possa ser o remédio para sua casa, para sua família, para o mundo. Amém? Vamos lá? Gestos eucarísticos de Jesus. Colhe os olhos. Versículo 11. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Tomou, deu graças, distribuiu-os. A expressão tomou, deu graças é uma expressão que no grego é o mesmo que Eucaristia. Eucaristia, dar graças. Tomou, deu graças, distribuiu. É o que vai acontecer daqui um pouco com o pão e o vinho. Toma, dá graças e distribui. Nos símbolos pequenos, declarados pelo viril André, o que é isso para tanta gente?
na pequenez do que você tem coragem de colocar nas mãos de Jesus, está a solução. O Papa Francisco, depois você entre na internet e escute a mensagem dele hoje cedo, explicitando esse texto. Papa Francisco diz: Jesus não multiplica a partir do nada, Ele multiplica. Ele até corrige, ele não fala em multiplicação. O Papa Francisco fala que não é uma multiplicação, é uma divisão. Porque Jesus toma, reparte, dá graças. Toma, dá graças, distribui, reparte. Não é uma multiplicação, é uma divisão. A multiplicação é um operar mágico da parte de Deus. A divisão é um operar de gestos de cada uma e cada um que vai vendo um menino criar coragem, dar o seu lanchinho, cada um vai cutucando no outro e diz: põe lá bem, põe o nosso também, põe lá, põe lá, põe lá. E vira aquela grande procissão das oferendas e vira uma fartura. É uma forma de entender milagre também. Isso não quer dizer que Jesus não tenha poder de multiplicar pães, mas não se esqueça que a primeira proposta do demônio para Jesus quando ele estava com fome é de fazer milagre, transforma pedra em pão. Não se esqueça. Então, não fique nessa de que se interpretar desse jeito está ofendendo o poder milagroso de Jesus, porque a sedução do demônio era exatamente que Jesus transformasse pedra em pão, e ele tem poder. Mas Jesus se recusou dizendo: não só de pão vive o homem. Porque aqui Jesus dá os pães e os peixes para nutrir com um pedaço, cada um, para que todos interiormente se eduquem a querer ter fome e sede de uma realidade maior que só Jesus pode apontar. Vamos, olhe só, juntos, versículo 12. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: bradem, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Há 4 domingos atrás, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 15. Paulo diz assim: quem recolheu muito não teve sobra, quem recolheu pouco não teve falta. Repito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 15. Quem recolheu muito não teve sobra, quem recolheu pouco não teve falta. Essa é a lógica de Cristo. Recolher os pedaços que sobraram. Encheram, versículo 13. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. A solução é: põe o pouco na mão de Jesus. Jesus toma, dá graças e distribui. Jesus manda recolher o que sobra, para que nada se perca. Agora, imagine a cena. Felipe e André, 2 marombadão das academias, que ficaram do lado de Jesus dizendo: manda embora, compensa dar lanche para esse povão não, damos conta não, o senhor está doido, manda embora. Agora Jesus fala, os 2 musculosos: vai no vizinho ali, pede uns balai emprestado, uns cestos, porque nós vamos ter que um servicinho para vocês. Uns grandão assim desse tamanho, os bichos tendo que carregar na frente, entre Jesus e a multidão, tiveram que, humilhados, corados de vergonha, atravessar, levando 12 balaios de pão que sobrou. Que santa humilhação para quem não acredita no poder de olhar para dentro de si. Eu li um texto lindo no campo da psicologia,
dizendo que esse menino sem nome é aquela criança que cada uma e cada um de nós trazemos dentro de nós, que tem sempre uma inocência guardada, não temos? Por pior que a gente seja, dentro de nós tem sempre uma criança pura, inocente, dentro de nós tem sempre um menino, uma menina pura, que faz a gente chorar diante do sofrimento dos outros e querer ajudar o mundo a ser melhor, não tem? Esse menino sem nome é aquela menina, aquele menino que você guarda em você, que sempre pensa em fazer o bem, em ajudar o mundo a ser melhor. E que às vezes, com o passar do tempo, a brutalidade da vida, as pancadas da vida, foi tirando de você essa inocência. Recupera essa menina e esse menino em você hoje. E permita que esse menino, essa menina encontre dentro de você um pouco para você apresentar a Jesus e dizer: Senhor, vamos enfrentar os sofrimentos do mundo com um pouco que o Senhor deu-me. Eu topo. Você ficará surpreso que vai sobrar 12 cestos. Você que às vezes tem chorado em tempos de pandemia, 377 pessoas perderam o emprego por hora no Brasil no ano da pandemia. Você também que às vezes na crise da pandemia olha para você cada vez menos recursos e pensa: não vou dar conta, não vai ser possível. Antes de dar e entregar a sua vida pela tragédia, para a fatalidade, para o poder da sua análise que reconhece que está acabando, põe nas mãos do Senhor o pouco, para que nada se perca primeiro em você. O problema vem agora. A multidão que correu a pé e chegou antes, assiste essa delicadeza de Jesus, que domingo passado queria levar os discípulos para o outro lado do mar para descansar, e tiveram que trabalhar e trabalhar muito. E Jesus, que trabalhou o dia inteiro, ainda vai ter que fugir. Voltemos ao desfecho do Evangelho. Vamos lá? Versículo 14 e 15. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: bradem: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Pronto, eles ainda pensam Jesus na linhagem de profeta, não pensam Jesus como Messias, o ungido, o enviado do Pai. Este é verdadeiramente o profeta. Dizer que ele é o profeta é dizer que ele ainda é alguém que vem só preparar com grandes feitos a vinda do Messias, porque era essa a expectativa da religião popular. Antes do Messias voltar, vai vir um profeta grandioso que vai realizar coisas grandiosas para impactar o mundo, para preparar a chegada do Messias. Eles pensam: o Messias ainda vai vir. E eles não imaginam, ele é o Messias. Eles agora têm uma reação de dizer: já que esse profeta é bom, vamos aproveitar as eleições, votar nele, colocá-lo lá no cargo maior, e o nosso voto vai obrigá-lo a servir-nos o resto da vida. Vamos ver? Mas, versículo 15, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Queriam proclamá-lo rei e Jesus notou e retirou-se. Eu não sei se eu darei conta das conclusões que precisam ser tiradas desse texto, mas apresento algumas questões para te ajudar. Dois pontos. Jesus, no capítulo 18, versículo 36 de João, no seu julgamento vai dizer: o meu reino não é deste mundo.
Eles queriam levá-lo para fazer Jesus rei. Vamos levá-lo, fazê-lo rei, e ele vai dar cesta básica para nós, e nos contos infantis, todos nós seremos felizes para sempre. Não é? Eles pensavam, vamos votar nesse cara que ele vai arrumar cartão disso, cartão daquilo, renda isso, renda aquilo, e a gente vai ficar todo mundo pagando prestaçãozinha da linha branca, da Dilma, do Lula ou do Bolsonaro, e a gente não vai precisar trabalhar mais nunca e receber esses benefícios, para sempre. Jesus, que diz, o meu reino não é deste mundo, recusa-se a assumir a realeza como a multidão encarava. Jesus diz, segundo a expectativa de vocês, eu não aceito. Surge uma ruptura com os conceitos populares. Jesus se recusa. Esse ditado que nós usamos, a voz do povo é a voz de Deus, não é não. É o contrário, a voz de Deus é preciso que forme o povo, mas a voz do povo não é a voz de Deus, não. Jesus rompe com duas coisas que estão grudadas na mente da religiosidade popular daquela multidão e hoje. A igreja precisa, o cristianismo, essa estupidez do cristianismo associado aos palácios de hoje, do cristianismo a serviço dos reis, do cristianismo a serviço dos poderes de hoje, essa é uma perversão. Tanto quanto foi a igreja que se atrelou à esquerda no passado. Jesus chama hoje você a ter coragem de operar na sua cabeça uma ruptura. Primeiro, romper com, vou usar uma expressão da teologia, com a escatologia. Romper com o que você tem de compreensão do que é felicidade, do que é ser feliz para sempre. Jesus chama você a romper com esses conceitos infantis, fáceis de serem manipulados pelas massas, pela indústria dos 5 bilhões que vão ser injetados nas próximas eleições, votados essa semana. Jesus chama você a romper com essa escatologia, com essa noção de ser feliz para sempre, escolhendo um que põe lá e vai te dar tudo. Jesus manda você também romper com a compreensão messiânica que você tem, o modelo de líder, o ideal seguro, o apelo popular que você pensa vai inaugurar um tempo novo e agora sim vai funcionar. Essa confiança absoluta que nós queremos ter em homens, que a gente vai votar e colocar lá e deixá-los governar porque são bons, essa confiança nunca poderá ser vivida por nós. Porque nós temos que sempre olhar uns para os outros como homens e mulheres que precisamos o tempo inteiro uns dos outros e de Deus para nos corrigir. Não tem ninguém perfeito que entra lá e vai dar uma gestão segura de cesta básica para todo mundo. Essa organização da sociedade, ela é nossa. Nós é que precisamos olhar para os problemas e perguntar o como é e com o que a gente vai enfrentar. Jesus quer corrigir o mais pavoroso perigo que a gente vai terminar agora com Bento XVI. A igreja é uma força viva. Na igreja pulsa a dinâmica do amor suscitado pelo Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo ressuscitado. Esse amor da igreja não oferece aos seres humanos apenas uma ajuda material. A igreja precisa oferecer um refrigério, um cuidado da alma. Ajuda muitas vezes mais necessária do que apoio material.
a afirmação de que as estruturas justas tornariam supérfluas as obras de caridade da igreja, de fato, uma concepção materialista do ser humano. O preconceito segundo o qual o ser humano viverá só de pão. Basta leis justas, sociedades justas, riqueza, prosperidade. Não, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Essa convicção que o marxismo, que o socialismo, que o iluminismo da Revolução Francesa, essa convicção tecnicista dos países desenvolvidos como o Japão, como os países do norte da Europa, os mais ricos e desenvolvidos são os mais ateus. Tem um índice mais alto de ateísmo e de negação da fé e da transcendência. Essa convicção de que religião não é tão importante quanto o desenvolvimento e progresso, diz Bento, essa convicção humilha o ser humano e ignora precisamente aquilo que é mais especificamente importante para o ser humano. O homem não vive somente de pão. A igreja não está no mundo só para dar cesta básica para o mundo. A igreja precisa dar Jesus, e não um Jesus que vira rei e que vive dando cesta básica. Não, Jesus que se inclina sobre os pobres para dar o pão, vai se inclinar na direção dos apóstolos ao redor da mesa da última Eucaristia para dar a si mesmo. Esta cesta básica, seu corpo e sangue, é infinitamente maior do que todas as riquezas do agronegócio, das produções industriais do planeta. Amém, igreja? Essa é, por excelência, a cesta básica que o mundo precisa. Tomai e comei, isso é meu corpo. Tomai e bebei, isso é meu sangue. Esse alimento espiritual tornará todos nós, homens e mulheres cristãos, capazes de um enfrentamento. Primeiro, enfrentar a nós mesmos, desmantelar as compreensões equivocadas sobre as expectativas que temos de como queremos Deus agindo em nossa vida. Mudar aqui, mas também encontrar no pouco que cada um pode fazer para o mundo ser melhor e cada um colaborar para que o mundo seja melhor, e não esperar que um partido, uma ideologia, um candidato vá resolver os problemas do mundo. Tá claro? Tá claro? Somos nós, cada uma e cada um de nós, engajados numa relação íntima com o Senhor, e não permitindo que a Bíblia seja usada para esses candidatos nos dominarem, usando o nome de Deus para fazer o que eles querem na verdade. Dão um mínimo para nós e o máximo para eles. Hoje você pode também, como eu já disse, os próximos 5, 6 domingos nós vamos continuar com esse capítulo. Deixemos o que vem. Mas agora, eu convido você a se recordar daquilo que está faltando mais na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Talvez não falte pão, mas falte amor. Não falte comida, mas falte paciência, falta fidelidade. Falta perdão. Como uma criança, olhe para o seu coração e encontre, mergulhe, garimpe, vasculhe e ache o pouquinho que resta em você de amor, de paciência, de perdão, de coragem de doar-se, de coragem de oferecer você para que a sua vida e a vida do mundo seja melhor. Incline a sua cabeça, feche os olhos, deixe esse menino, essa criança inocente que você traz na sua alma, vasculhar dentro de você e achar também um lanche.
5 pães e 2 peixes, pouca coisa, mas que vai poder ajudar o mundo a ser melhor. Peça de Jesus essa graça, fale com Ele, suplique, invoque com toda a confiança. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar